E aí, galera, tudo bem? Tudo certo? Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Então vamos lá para mais uma videoaula. Essa daqui é super importante. Bom, todas elas são, mas essa daqui quero que vocês deem uma atenção especial porque vai ser uma atividade de revisão, tá? Não sei se vocês já viram, para estar dando uma olhadinha. Mas peguem ela agora e vão acompanhando comigo enquanto eu vou explicando as questões, beleza? Então, ó, primeira coisa, eu já disse que eu vou falar isso em todos os vídeos, porque eu vou, é preencher a folha de rosto, tá? Preencher a capa da atividade de vocês. Coloquem o meu nome aqui primeiro, tá? O nome do professor. Aqui, ó, coloquem o nome de vocês, nome da escola, o número, a série. Preenchem, por favor, essas informações. Muito importante, tá? Preencheram, escreveram, tudo certo? Então, vamos para as questões. Então, ó, a gente vai estar revisando aqui, nessas atividades, o iluminismo e a Revolução Industrial, tá? Então, vocês têm um texto aqui resumidinho sobre o que foi o iluminismo, porque nós trabalhamos o iluminismo em umas 2, 3 atividades, tá? Então, é um tema que tem que ter entrado na cachola. Então, para auxiliar vocês nas questões, nós deixamos aqui um textinho, até porque vocês não têm, né, as questões que já foram, que já vieram. Vocês têm o livro didático, tá? Que vocês podem estar consultando, devem consultar. Mas, de qualquer forma, temos aqui com as informações primordiais que vocês têm que se lembrar sobre esse tema, tá? Então, o que foi o iluminismo? Só para dar aquela revisada, né? Ela foi um movimento das ideias, né? Da racionalidade sobre a religiosidade, que rolou lá no século 17 e 18, e por meio da razão eles buscavam esclarecer algumas questões da humanidade, tá? A maioria dos filósofos iluministas, né, que nós temos aí que se destacaram, que foi o John Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, enfim, eles acreditavam em Deus, tá? Porém, eles se opunham ao sistema absolutista, ou seja, aquele sistema em que o rei tinha plenos poderes, né? Ele e o clero mandavam e desmandavam na sociedade, inclusive explicavam as coisas, como funcionavam. Então, eles achavam que isso não era certo e que tinha uma explicação científica para os eventos que aconteciam, tá? Então, vocês vão ler com calma o texto, eu não vou ler aqui com vocês, eu vou explicar as questões, então eu gostaria que vocês lessem, tá? Outro ponto que eu vou estar destacando foi um dos pensamentos de Montesquieu ao criar a divisão dos poderes, que é algo que a gente utiliza até hoje na nossa forma de governo, na nossa divisão de Estado. Não só a gente, mas grande parte dos países do mundo ocidental. Quais são os 3 poderes? O executivo, o legislativo e o judiciário, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta é para vocês falarem o que foi o iluminismo, ok? Então o que foi o iluminismo? A resposta para essa questão está lá no começo do texto. 2. O que representava a razão para os iluministas? Lembra, a palavra iluminismo vem da questão de iluminar, de ideias, tá? De esclarecimento. Então, o que representava a razão para os iluministas? A3. Cite 3 pensadores iluministas e as suas principais obras. Também está no texto, eu comentei aqui brevemente com vocês alguns dos pensadores iluministas mais famosos. Nos textos vocês também vão encontrar as suas obras principais. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial, tá? Então, o que foi a Revolução Industrial? Ela constitui num período em que teve importantes transformações urbanas, culturais, econômicas e sociais,
que significa isso? Significa que teve uma substituição aí da energia física, ou seja, antes os homens, eles faziam tudo na mão ou com a ajuda de animais, então era uma energia ali física, tá? E eles substituíram essa energia pela mecânica, ou seja, pelo carvão, né? Enfim, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica. Então foi basicamente um processo de modernização super intenso que rolou, primeiramente na Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país a instalar fábricas com máquinas a vapor, isso lá no final do século XVIII. Então, o que a gente pode deduzir com isso? Que o Iluminismo e a Revolução Industrial foram importantes transformações que aconteceram ali praticamente no mesmo tempo, tá? A França dominou mais a questão intelectual, né, das ideias, com o processo iluminista, e a Inglaterra mais com o processo de transformação do modo de produção e das relações sociais, tá? Muito importante estar bebendo água nesse calor, tá, pessoal? Então, ó, dentre os pioneirismos, né, as coisas que a Inglaterra inventou, o que a gente pode destacar? O acúmulo de capitais, ou seja, de dinheiro, a exploração de ouro nas Américas, porque neste período estava sendo bem intensificada a colonização aqui no Brasil, nos países da América do Sul, nos Estados Unidos, enfim. Mão de obra barata, ou seja, a galera trabalhava muito e recebia muito pouco. As reservas de carvão, poder militar, né, com constituição de exércitos e o domínio na navegação, tá? Então esses daqui foram alguns pontos que a gente pode destacar. O que rolou com a população mais pobre, né, com os camponeses? Eles foram obrigados a deixar o campo por conta da política dos cercamentos. Se lembra da política dos cercamentos? Que os grandes latifundiários viam aquele monte de terra improdutiva, né, servindo apenas para a subsistência dos camponeses e tiravam os camponeses de lá de modo a tornar lucrativa aquela terra, tá? Então, foi aí que colocou em prática, não que surgiu, mas que tornou em prática de forma mais abrangente o conceito de propriedade privada. Que aí pegava essas grandes terras para transformar em lucros, tá? Aí aqui fala mais um pouquinho sobre a vida nas fábricas, e esses são textos que vocês vão ter que ler aí de casa, tá, pessoal? Eu tô só fazendo um apanhado por cima do que fala as ideias do assunto, mas vocês vão ter que ler novamente em casa, inclusive consultem o livro se quiserem, se puderem, que vocês estão com o livro em casa. Enfim, façam isso, tá? A vida nas fábricas, pessoal, era horrível, era cruel, era um verdadeiro inferno, porque os trabalhadores, eles trabalhavam numa situação muito insalubre. Eram lugares quentes, extremamente quentes, úmidos, não tinha ventilação, não tinha segurança alguma, eles trabalhavam 16, 18 horas, tá, diárias. Eles tinham pequenas pausas para refeições que eram muito pobres, já que eles não tinham dinheiro para arcar com uma alimentação boa. Enfim, ele era um instrumento, né? Ele não era o trabalhador ali, não era mais do que o martelo que ele utilizava para pregar, entende? E tinha muito acidente, muitas mortes, tá? Além disso, os donos das fábricas, eles incentivavam o trabalho infantil, porque as crianças recebiam salários mais baixos ainda e eram muito mais obedientes. Então, era muito comum você ver já nas fábricas inglesas crianças de 6 anos trabalhando. Sim, era uma situação assim completamente desumana, tá, pessoal? O ser humano ali, ele era reduzido assim a nada mesmo. Então vamos para as questões, tá? A Revolução Industrial teve início na Inglaterra. Cite 3 motivos que explicam seu pioneirismo nesta nação. Então, por quê? O que a Inglaterra tinha de tão especial que a Revolução Industrial aconteceu neste país em específico? Essa informação está no texto, eu também já discuti aqui com vocês. Então é isso que vocês vão escrever. Na 2. Sobre o trabalho infantil, responda. Por que os patrões incentivavam os trabalhos das crianças dentro das fábricas? Qual era o motivo?
e com que idade as crianças geralmente começavam a trabalhar nas fábricas inglesas. Então, isso daqui eu acabei de falar para vocês, tá? Então, é só anotar aqui a resposta curta, bem simplesinha. Na 3, depois de ler o texto, coloque V para verdadeiro e F para falso. Então, vocês vão ler todas essas afirmações, vão dar uma voltada no texto, vão relembrar o que está sendo dito, sendo trabalhado, e vão colocar V para verdadeiro e F para falso. Super simples, são questões também que tá super moleza, que é justamente para saber se vocês aprenderam o que é mais básico, o que é mais essencial desta matéria. Tá? Aqui a gente tem duas imagens. A primeira são crianças na fábrica durante a Revolução Industrial, né? E a segunda, uma criança vendendo alguma coisa no trânsito, né? E a terceira, crianças também trabalhando em plantações. Ai, gente, olha, eu vejo essas imagens e eu fico com o coração, assim, dilacerado, porque que criança tem que estar brincando? A infância delas são completamente roubadas e destruídas por conta disso. Enfim, então vamos lá. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. Porém, nas imagens é possível observar o trabalho infantil. Em sua opinião, ainda hoje existe esse tipo de trabalho? Você conhece algum caso de exploração infantil? Comente sobre o assunto. Então, pessoal, exploração infantil não é ajudar a mãe na casa, por exemplo, a passar um pano, a tirar o pó, tá? É situações que acontecem como o da imagem, tá vendo? A gente tem criança aqui trabalhando no campo, olha só que serviço degradante. Pedindo dinheiro, vendendo bala no sinal, entende? O perigo dessa criança ser atropelada. Isso é exploração infantil. Então, gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse assunto, tá? E é isso, tá, pessoal? Nós terminamos a nossa revisão. Espero que vocês respondam tudo certinho. E se tiver qualquer dúvida, por favor, mandem mensagem no WhatsApp ou até aqui no YouTube também. Mas não deixem de fazer. Beleza? Beijo e até a próxima!